Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo e você é bem-vindo ao canal Origem Sistêmica. Hoje eu trouxe um vídeo bem legal para vocês verem, que eu gravei, eu acho que faz mais de 10 anos, uns 12 anos, por aí, quando eu constelei lá em Itatiba o Gustavo. E aconteceu um negócio bem bacana na constelação dele, que o cachorro dele acabou entrando na constelação. Para quem não sabe, os animais, eles super entram na constelação e agem como pessoas, foi incrível. E daí esse vídeo que eu acabei achando no computador lá largado e consegui compilar com uma nova versão que ele fez para mim agora em 2026. Vamos ver o que que ele falava na época. Então vai, fala aí, Gustavo, como que você conheceu constelação? Tá, eu conheci constelação pelos meus pais, né? Eles sempre falavam sobre constelação, só que eu não tinha uma ideia sobre o que era e o que fazia, que resolvia na vida, né? Aí teve um dia desses que o meu irmão foi fazer constelação e eu nunca tive interesse. Só que eu senti vontade, eu queria. Nunca se sabe, pode ser certo, como não pode ser, e por que não tentar pra ver, né? Não custa nada. Aí foi feita a constelação do meu irmão e eu fiquei no canto ali só observando, né, para não ter nenhuma interferência, e eu fiquei sentado. Aí eu comecei a sentir uma ansiedade muito forte, uma ansiedade que eu nunca tinha sentido, né? E eu não falei isso pra ninguém lá na hora, porque eu achei que era alguma coisa minha, achei que nem sabia como funcionava a constelação. E eu achei que era uma coisa minha, mas eu cheguei a bater perna, ficar mexendo muito as mãos, não falei nada pra ninguém. Aí eu percebi que todo mundo lá que estava na constelação também estava agindo dessa forma. E o meu irmão também, que era a pessoa que estava sendo constelada. E o meu irmão, ele é uma pessoa muito ansiosa. Foi aí que deu a ignição da curiosidade na constelação. Então, eu já perdi aquele receio de ser algo que não funcionasse, algo que fosse psicológico, por exemplo. Porque não tinha como ser psicológico se todo mundo sentiu aquilo que eu senti sem eu ter falado nada. Então, depois que terminou a constelação do meu irmão, eu perguntei se eu podia fazer também, né? Pra ver como funcionava. Porque eu fiquei curioso. Aí eu lembro que você perguntou o que eu sentia, aí você falou pra eu falar uma palavra-chave, né? Qual era o tema? O que te incomodava que você pensou, eu quero olhar isso? Foi. Eu sempre me senti diferente, eu sempre senti um fardo em mim, sempre uma cobrança. E eu lembro que foi isso que você me perguntou, o que você mais sentia, assim. Aí eu falei que eu sentia um peso nas costas, uma cobrança. Só que eu não sabia por que dessa cobrança, mas eu sempre sentia. Aí a gente começou a constelação nisso. Como você era antes da constelação? Você, normal. Como que você era? Eu era uma pessoa muito presa, eu era muito fechada, eu pensava demais para fazer as coisas, tanto que às vezes eu nem fazia as coisas de receio de como eu ia agir, porque eu meio que me sentia um robô, eu me sentia como. Depois eu entendi, eu me sentia como se fosse duas pessoas, na verdade, né? Então tinha um conflito dentro de mim e eu não sabia como agir. E, e foi isso mesmo. Foi esse conflito dentro de mim que eu não entendia o porquê eu sentia isso. E vinha uma cobrança em cima disso também. Tá, daí na hora da constelação, tava tudo, tinham umas pessoas, você sentou do meu lado. Você lembra mais ou menos a dinâmica como foi? Você teve que escolher alguém, como foi indo? Eu lembro que foi. A gente foi aqui nesse lugar mesmo. A gente separou. Deixou o sofá no canto e todo mundo ficou numa roda. Aí você pediu pra eu escolher uma pessoa pra me interpretar. E, e outra pessoa, mas eu não lembro o porquê daquela pessoa, porque a gente ainda não sabia aonde ia ser encaminhado, né? Aí eu escolhi ser irmão, né, no caso. Aí eu acho que ele ficou no centro. Ou no... Eu acho que ele ficou no centro. Aí ele começou a falar que você perguntou pra ele o que ele tava sentindo. Aí ele começou a falar que tava sentindo um peso nas costas. Aí eu não lembro direito o que, até que ponto chegou que minha mãe começou a sentir uma dor na região da barriga, mais ou menos no ovário, no útero, não sei. Aí foi aí que você pediu pra eu chamar mais uma pessoa pra interpretar, no caso, a minha mãe, e nesse caso foi a Alice.
E a Alice interpretou minha mãe. E eu não lembro do que aconteceu, que a Alice se sentiu normal. Mas daí você pediu pra minha mãe trocar de lugar com a Alice. Aí minha mãe trocou de lugar com a Alice e ela continuou sentindo isso. Aí eu lembro que ninguém tava conseguindo chegar onde é que isso ia dar. Aí que entrou a Luma. Quem é a Luma? A Luma é minha cachorra. E Mas alguém chamou ela? não, ninguém chamou ela. Simplesmente ela sentou no meio da constelação como Mas, se fosse um teatro. mas conta o detalhe, a sua cachorra, É, o que ela tinha é, diferença? minha cachorra, ela era cega, ela tinha de início glaucoma e ela não tinha noção de onde ela estava. Ela era meio perdida em casa. E ela simplesmente, no meio da constelação, ela ficou sentada ali perto. E o Ricardo, quando a Luma entrou em ação, vamos dizer assim, na constelação, o Ricardo começou a sentir, eu acho que, uma decepção, uma tristeza de olhar para a Luma. Sendo que não tinha o porquê daquilo, né? E aí ele começou a sentir isso. E eu comecei também a olhar assim, eu gostava de ver ela. Aí foi aí que você pediu pra eu entrar no lugar do Ricardo e me representar naquela situação. Aí eu entrei no lugar dele, né? E a Uma começou a fazer gestos sem ninguém mandar, ela só fazia e tudo encaminhava, né, pra alguma coisa. Até que uma hora minha mãe falou que eu tinha uma irmã. Na verdade, não é que eu tinha uma irmã, na minha gestão tinha um embrião também que tava pra. Sim. Era gêmeos e tava pra se formar, né? Duas crianças, só que uma acabou não desenvolvendo, né? Que foi no caso a minha irmã. Mas você sabia disso? Eu não tinha noção disso, eu não sabia. Eu só sabia que ia nascer 15 gêmeos, quatro não deram certo e só eu sobrei. Mas eu não sabia que três foram muito breves, que morreram. Aí sobrou só eu e ela. Não sabia disso, não tinha noção sobre isso. E foi aí que minha mãe falou pra gente, né? Aí que a gente começou a ter um rumo, porque ela Luma tava ali interpretando, porque eu tava sentindo aquilo quando olhava pra ela. E a Luma começou a fazer gestos de sentar, ficar de costas pra mim, e mostrando que ela não se importava mais com aquele fardo que eu tinha, aquela cobrança que eu tinha com ela. E eu ainda sentia. Desculpa. De início, o primeiro movimento da Luma foi o de ela ficar deitada, que como fosse um feto. Que ela tava deitada como fosse um feto. Aí foi que minha mãe percebeu que era relacionada à minha irmã e ela foi lá e falou. Depois que ela falou isso, a gente começou a encaminhar para saber o que a gente ia fazer. Depois dessa formação, esse jeito de feto, ela se mostrou meio cansada, parecia meio acabada, e essa era a visão que eu tinha nela. E eu não gostava de, assim, ela porque eu sentia tristeza. Eu cheguei até a chorar porque eu senti que não sabia por que eu estava aqui vivo e ela estava lá, porque eu mereci isso e ela não. E eu senti essa tristeza por eu não conseguir atingir o que eu queria atingir por nós dois, no caso. E depois disso, que eu comecei, você me deu os passos para tentar desbloquear isso que eu sentia e eu não conseguia. A uma fez outro gesto, que foi ela ficar sentada contra mim, olhando para outra direção. E eu ainda sentia a mesma coisa e você tentando me explicar que ela não estava mais naquele plano, que eu não tinha que sentir esse fardo, que eu tinha que sentir esse fardo e era para eu liberar e falar que eu amava ela e que eu estava livre e ela estava livre desse fardo, dessa cobrança que a gente tinha. E eu não conseguia aceitar isso. Aí você me deu um objeto para um tronco, eu lembro que era acho que um pedaço de madeira, um tronco da lareira, e era para eu segurar isso e jogar toda essa cobrança nesse tronco, tudo que eu tava sentindo de ruim, esse peso, essa cobrança, o fardo que eu tinha com a minha irmã. E eu orgulhoso, eu não queria soltar, porque eu sentia um certo orgulho de fazer isso por nós dois, mas também senti um, uma parte de injustiça, né?
E depois disso, eu percebi que não tinha por que eu deixar o orgulho ganhar. O que que eu ia ganhar com isso? Ela já foi, ela já fez a parte dela e eu tinha que fazer a minha. E isso ia me barrar de várias coisas, de agir certo com as outras pessoas, de saber agir. Então, eu joguei todo esse fardo e entreguei o troco pra ela, falando que isso não me pertencia mais. E foi aí que eu comecei a desbloquear, voltar não, ser quem eu deveria ser antes. E depois que acabou a constelação, como que você ficou quando acabou? Eu me senti mais leve e mais descontraído. Eu não... Foi muito rápido. Eu não entendi o que aconteceu, porque foi muito rápido e eu não tava mais me sentindo aquela pessoa bloqueada, aquela pessoa que pensava de um jeito e mesmo pensava de outro e acabava tendo um conflito e acabava não agindo. Aí eu me senti livre, eu me senti bem melhor. Isso me chocou muito da constelação, o jeito que a transição muito rápida de mudança que eu tive de personalidade, vamos dizer assim, né? De uma pessoa que estava ali no canto, ansiosa por parte da constelação, e do nada uma pessoa, em menos de uma hora, descontraída, que estava livre, né? E depois de uns dias, o que que mudou na tua vida, assim? Eu comecei a me sentir mais vivo, porque eu me sentia muito um robô. Na questão de. Eu acabava não tendo sentimentos, eu não entendia os meus sentimentos. E isso foi. Eu fui sentindo cada dia, eu fui sentindo esse desbloqueio que eu tinha de sentimento, eu fui entendendo meu sentimento. Hum. Deixa eu aparecer aqui. Opa, muito obrigado. Esse é meu amigo Gustavo, que está dando uma força para o vídeo, para a gente falar um pouco de constelação para vocês. Posso falar mais uma coisa? Claro? Minha constelação não foi a que mais me representou. Assim, de não me representar de crer na constelação, apesar de eu ter acreditado. O que mais fez eu acreditar mesmo foi o sentimento que eu tive na constelação da minha namorada. Que eu representei o avô dela e meu primo representou o pai dela. E quando entrei em ação lá na constelação, eu senti uma raiva e uma decepção do meu primo, do nada. Eu nem sabia por quê. Eu tava com muita raiva, eu fechava punho, eu queria pensar que eu queria agredir ele por decepção. E isso foi o que mais fez eu acreditar, né? Porque ansiedade, né? Eu tive uma ansiedade muito grande, mas qualquer pessoa podia ter. Mas eu tive dois sentimentos de decepção e raiva do meu primo, sendo que nem tinha um porquê eu ter. Uhum. E isso que fez eu chocar. Nossa, como isso é forte, né? É forte. E só deixa eu aproveitar aqui um pouquinho para falar um pouquinho que isso que o Gustavo estava com esse problema que ele tinha era ligado justamente a essa irmã dele. Então tinha horas que ele, na vida dele anteriormente, ele falava que ele não sentia muita coisa, que ele falava que era como um robô. Na verdade é porque ele seguia essa irmã. E como ela já tinha ido, ela não é nem bom nem ruim, ela é zero, zerou, já foi, já morreu. Então ele não sentia nada. Então as vontades dele, tudo, ele seguia essa pessoa. Por isso que era desse jeito. Mas daí liberou e agora esse cara com É. paraquedas. Tomara. Valeu, cara. É nóis. Obrigado. Valeu. E agora, passado todo esse tempo, em 2026, vamos ver o que ele conta, qual a percepção dele depois desse tempo todo. Porque ele era um garoto novo, dele fez faculdade, ele foi morar fora, e agora que ele acabou voltando para o Brasil e constelou novamente agora esse ano, ele deu um depoimento. Vamos ver o que ele pensa hoje. E hoje, depois de 10 anos, eu encontro esse caba safado aqui, e eu queria perguntar para você, Gustavo, olhando para trás agora, constelação, depois de todo esse tempo, e você há pouco tempo já fez de novo, mudou alguma coisa no teu pensamento? O que você pode falar hoje sobre a constelação? Bom, acho que primeiro eu posso falar que eu sou outra pessoa, eu me mudei como pessoa. Posso dizer que coisas que não eram minhas ou faziam parte da minha ancestralidade deixaram de ficar amarrado em mim, de forma que eu me mantive com a minha essência. Cada vez um pouco mais, né? Sempre a gente tem alguma coisa ali a desenvolver, mas mais próximo da minha essência. E a minha visão da constelação, eu não digo que ela mudou, no sentido de mudar a perspectiva, mas ela amadureceu
na própria visão. Então, tanto que hoje eu não me importo mais com quais constelações eu fiz. Eu fico mais focado no qual sensação eu tive depois. E todas as vezes que eu fiz constelações, elas me mudaram de alguma forma. Ou elas me transformaram em alguma coisa, ou o ambiente que eu convivo e pertenço se transformou também. Alguns mais sutis, outros mais intensos, mas sempre existe uma transformação. A entender a constelação como realmente uma ferramenta que ela ajuda a desatar nós, ancestrais, talvez possa assim dizer, que acredito que possam existir outras ferramentas que façam isso, mas a constelação ela já tem uma metodologia que ajuda muito. E sempre quando possível eu tento fazer uma constelação. Hoje eu já não faço tantas, porque fiz muitas no passado, inclusive durante o curso que eu também fiz. Então, é curioso que sempre a gente, de tanto fazer as constelações, a gente começa a ver alguns padrões em outras pessoas que elas seguem dos pais ou outros ancestrais, e você fica na cabeça, caramba, aquela pessoa podia fazer uma constelação. E muitas vezes, quando a pessoa é mais próxima, a gente acaba falando. E isso é muito bacana, porque ela te ajuda a ter uma perspectiva um pouco diferente, entender que as nossas ações muitas vezes não são só nossas ações, são ações de outras pessoas com quem a gente convive. E isso é muito legal porque mostra que também a gente influencia as outras pessoas. Então a constelação, por mais que ela seja só uma ferramenta, se assim dizer, ela tem um impacto muito grande na forma que você enxerga o mundo também. Tanto que quando você fala para alguém uma constelação e a pessoa nunca vê, ela fica incrédula. Mas quando ela vai na constelação e sente, ela entende porque você fica animado por querer explicar para ela. E eu vejo que a constelação é aquele tipo de experiência de vida que você não consegue explicar. Você tem primeiro sentir ele para depois entender ele. E isso é muito bacana porque para pessoas que são muito céticas ou racionais, é uma virada ali de chave, um puxãozinho de orelha, né, do universo, que eu acho muito bacana. E por isso eu acredito que qualquer pessoa pode e deveria fazer uma constelação se tem alguma coisa ali que prende ela, seja no trabalho, seja numa coisa mais pessoal, mas sempre, tem alguma coisa que se está empacando, pode ser que ela ajude a auxiliar ali. Ela não vai pode ser que ela não resolva, mas ela vai te dar o caminho para te auxiliar, ela vai facilitar a situação. Então, porque no final quem decide é a pessoa se vai resolver ou não, né, mas ela vai facilitar, e isso é muito poderoso, pensando que tem muitas coisas que a gente fica batendo ali contra a parede, achando que a gente está resolvendo algum passo, mas muitas vezes a gente tem que mudar de rota. Eu sinto que a constelação ela ajuda nisso também. Então, assim, de forma geral, a constelação ela me mudou. Acho que faz uns 15 anos que eu 15 ou talvez, eu não lembro, Rômulo, Acho mas que uns 10 por aí, é talvez. até é um pouco Um pouco mais, mais, tá. mas passa de uma década, e então com isso dá para entender que eu fiz várias constelações. Então, eu acho que dá para ver a minha diferença em relação ao primeiro vídeo. É claro que mantendo a minha essência tá igual, mas a mudança ela é perceptível. E é isso, Romulo. Valeu, obrigado. Imagina.